Há uma porta blindada entre você e a percepção profunda. E a maioria das pessoas continua batendo com a chave errada. Você pode ter tentado meditar horas, recitar mantras, jejuar, suplicar. E mesmo assim o ponto entre as sobrancelhas permanece mudo, sem resposta. A tese que trago é direta. O terceiro olho não se abre com súplica confusa. Ele responde à vibração correta, à compatibilidade de sinal. Neste caminho, há uma lógica operativa. Não é mágica promiseira, é técnica de ressonância. Vou te ensinar a vibração que estimula o terceiro olho profundamente, passo a passo, com clareza, segurança e responsabilidade. Se essa intenção está viva em você, escreva nos comentários: eu ativo meu terceiro olho. Esse é o seu primeiro ato físico de comando. Você já percebeu por que tantas práticas falham? Porque a maioria se ancora na linguagem errada. Pedir, suplicar, esperar que algo externo mude você. Esse padrão gera ruído. Ruído, hinos e interferência. A sua centelha, a antena que você é, fica encoberta por condicionamentos, crenças herdadas, vozes externas e medo. Quando você conversa com uma figura distante, um intermediário, uma instituição, uma liturgia que automatiza o gesto, você está, muitas vezes, falando com ruído. O terceiro olho não precisa de intermediação. Precisa de compatibilidade de frequência. Precisa que a sua voz corporal, a sua intenção e a sua presença se alinhem numa assinatura que o receptor reconheça. Antes de avançarmos, uma breve fundação simbólica para que o protocolo encaixe numa cosmologia coerente. Chamo a fonte primária de mônada, a origem indivisível. Essa é uma palavra para algo que é sentido mais do que provado, uma referência à origem do impulso que busca manifestação. Existem também forças que bloqueiam ou ofuscam esse sinal, historicamente referidas como arcontes ou demiurgo. Aqui, pense nelas como padrões de interferência que mantêm o sistema no piloto automático. Ílicos são aqueles que perderam a percepção da centelha. Pneumáticos são os que despertaram para ela. Essas imagens não são doutrina oficial de nenhuma instituição. São mapas simbólicos para entender o que acontece quando você tenta sintonizar. É uma leitura gnóstica, interpretativa, e deve ser tratada como tal. O terceiro olho, nessa leitura, funciona como um receptor. É a antena que traduz informação sutil em percepção. A centelha, a sua presença, é a fonte de emissão. Para que haja comunicação, é preciso 3 coisas: reconhecimento, autoridade e comando. Essas são as 3 chaves. Reconhecimento é o reconhecimento interno de que você contém essa centelha. Não é convencer a mente. É experimentar um assentimento no corpo. Autoridade é a postura, não arrogância, mas soberania sobre seu campo energético. É a capacidade de dizer, isto é meu, sem debate interno. Comando é a capacidade de emitir uma direção clara, com voz sentida, que fecha o circuito entre você e a fonte. Sem essas 3 chaves, qualquer intento vira tentativa vazia. Reconhecimento não é acreditar intelectualmente, é recordar corporalmente. Experimente agora, sem julgar. Coloque a mão no peito, feche os olhos se puder, e permita uma pequena afirmação interna. Há algo vivo em mim. Não peça provas. Observe se há algum microeco de resposta no peito. Essa sensação é a chave de entrada. É o centelha-assentimento. Autoridade se constrói com microgestos. Posicionar a voz baixo no corpo, alinhar a coluna, afirmar intenção com clareza. Não confunda a autoridade com imposição violenta. É um estado interno de clareza. Comando é o ato de ordenar a vibração específica para o terceiro olho. É a frase diretiva que fecha o ciclo. Juntas, essas chaves formam o protocolo que vamos praticar. Agora o protocolo prático, 5 passos claros: desconectar, deslocar, ressonância, emitir o comando, soltar. Vou descrever cada passo e depois conduzir uma prática guiada. Há variações para quem prefere uma versão rápida e para quem busca um trabalho prolongado.
Você decide o ritmo, lembre-se. O objetivo é estabelecer compatibilidade de sinal, não prometer visões imediatas ou alterações neurológicas. Resultados são sinais de probabilidade, não garantias. Desconectar. Não tente brigar com seus pensamentos. Brigar dá energia aos mesmos pensamentos. Em vez disso, desvie a atenção. Permita-se ser espectador do ruído. Imagine que seus pensamentos são telas passando. Observe sem se prender. Esse movimento de não engajamento diminui o ruído de fundo e cria espaço para que a assinatura verdadeira venha à tona. Técnica prática. Leve a atenção para as sensações do corpo sem forçar. Sinta o peso do corpo na cadeira, as solas dos pés tocando o chão, o externo expandindo e relaxando. Não é respiração controlada forçada, é presença sensorial que afasta o tráfego mental. Deslocar. Mude a posição da consciência. Em vez de procurar no alto da cabeça ou na mente, desça ao coração. A descida ao peito é um movimento intencional. Traga a consciência para o espaço atrás do osso do peito, onde a voz pode ser sentida como ressonância. Essa descida não é simbólica só, é prática. Quando você descreve algo a partir do peito, sua fala ganha um corpo vibratório diferente, mais potente. Imagine um elevador que desce e leva a sua atenção para o interior do peito. Posicione-se aí. Esse é o lugar de emissão que garante sustentação à vibração que seguirá. Ressonância. Aqui você busca a frequência que corresponde ao terceiro olho. Não é procurar algo fora, é calibrar uma assinatura interna que o terceiro olho reconheça. Coloque a voz baixa, com potência no estômago e no peito, e sinta a vibração subir para a região entre as sobrancelhas. A sensação pode variar. Um leve formigamento, um calor, um frio, uma ponte de som que passa de dentro para fora. Se você tiver tendência visual, pode também imaginar uma luz sutil que pulsa entre as sobrancelhas. Se for mais sensitivo, observe qual sensação aparece. A ressonância é identificada quando sua voz e seu corpo vibram como um único instrumento. Emitir o comando. Este é o clímax. Com a ressonância estabelecida, articule uma frase diretiva curta, clara e autoritativa. Não é uma oração de súplica, é uma declaração operacional. Exemplos de frases adaptadas. Terceiro olho, alinhe-se à minha centelha e receba a visão compatível. Ou, mônada, harmonize o meu centro de percepção. Terceiro olho, desperta na minha frequência. Escolha uma frase que faça sentido para você e que seja sentida no peito quando pronunciada. A voz deve estar firme, situada no corpo. Repita a frase quantas vezes sentir necessário, sem ansiedade. Cada repetição é uma tentativa de fechamento de circuito, não um apelo implorante. Soltar. Depois de emitir o comando, solte imediatamente. Não discuta com o processo. A necessidade de controlar, de checar resultados instantâneos, funciona como desligamento. Soltar significa permitir que a vibração faça o seu trabalho sem insistência. Deixe o corpo relaxar. Retorne à atenção ampla do corpo e observe. A confiança é um gesto ativo. Você fez o protocolo. Agora permite que o campo opere. Caso surja dúvida, observe-a sem se agarrar. A dúvida é como um pulso que tenta interromper o sinal. Reconheça-a, não alimente, e retome a neutralidade. Agora conduzo você por uma versão prática, que pode ser usada tanto curta quanto estendida. Para a versão curta, mantenha foco e passe pelos passos com economia de gestos. Para a versão estendida, alongue a fase de ressonância, permitindo que a vibração se instale mais profundamente no corpo antes de emitir o comando. Independente da duração, faça cada etapa com intenção clara. Feche os olhos se for seguro, ou mantenha um ponto suave à frente. Desconecte. Observe o fluxo dos pensamentos sem julgar. Deixe-os passar. Sinta o corpo apoiado no que o segura. Desloque. Mova a atenção para o peito, para o ponto atrás do osso externo.
Torne esse ponto o centro da sua presença. Ressonância. Coloque a voz baixa. Sinta a vibração no estômago, no peito, e permita que essa vibração se eleve para o espaço entre as sobrancelhas. Se preciso, emita uma vogal prolongada, sentida no corpo, sem forçar, só para criar o timbre. Quando perceber que há uma assinatura, uma qualidade de som que atravessa o peito, formule a frase diretiva escolhida com autoridade. Diga-a com voz sentida, curta, repetida quando faz sentido. Após a última repetição, solte. Deixe o corpo relaxar. Não procure resultados imediatos. Mantenha a observação interna sem expectativa. Para quem prefere variações sensoriais, a variação auditiva envolve entoar uma sílaba ou palavra que carregue a intenção. Por exemplo, profundo, ou uma palavra curta como reno, que você carregue de significado. A variação visual envolve imaginar um feixe de luz afinando-se entre as sobrancelhas, ajustando-se ao timbre da sua voz. A variação tátil convida a colocar a mão levemente entre as sobrancelhas ou sobre o peito para amplificar a sensação. Não é obrigatório, é auxiliar. Escolha a via que ressoa mais com seu sistema nervoso. É fundamental compreender que durante esse processo podem surgir interferências, pensamentos críticos, memórias, medo, imagens estranhas. Isso é normal. Chame essas interrupções de desligamentos momentâneos. A estratégia não é combater, é observar e retornar. Observe a breve tentativa de dizer: "Isso não funciona para mim", e deixe-a passar. Se sentir ansiedade, volte ao peito. O peito é o amortecedor do sinal. Persistência sem cobrança funciona melhor que intensidade ansiosa. Quais são os sinais de que algo foi aceito pelo campo? 3 categorias são úteis: colapso, eco e neutralidade. Colapso é uma sensação de limpeza interna. Algo que estava preso se move. Pode vir como lágrimas, tremor, um bocejo profundo, uma liberação emocional. Note: colapso não é diagnóstico médico. Se acontecer algo intenso, procure apoio adequado. Ecos são sincronicidades, pequenas coerências externas que aparecem nos dias seguintes, encontros inesperados, frases que se repetem, coincidências que ecoam a intenção. Isso indica que a sua vibração está alinhando com circunstâncias compatíveis. Neutralidade é o sinal mais silencioso e, por vezes, o mais profundo. Você percebe menos necessidade de validar o processo. Sua observação se torna serena. Não é apatia, é desapego confiante. Qualquer um desses sinais pode aparecer, e nenhum deles é garantia absoluta. São indicadores de compatibilidade energética. Quando a dúvida surge e tenta cortar o fio, pratique a regra dos 3. Observe, não julgue, retorne ao peito. Não discuta com a dúvida. Se a dúvida persistir, faça uma versão curta do protocolo novamente, sem intensificar a carga emocional. Apenas retome a ressonância e repita o comando com neutralidade. Pequenas repetições bem-sucedidas são melhores que grandes esforços dramáticos. Agora quero trazer uma leitura simbólica de um episódio bíblico, com clareza quanto ao caráter de interpretação. Quando falo de Jesus e Lázaro aqui, é uma leitura gnóstica, uma metáfora operacional, não uma tentativa de substituir a história original por outra. Na reinterpretação simbólica, o gesto que reanima Lázaro aparece como uma operação de alta precisão. Não súplica, mas comando que reescreve o estado de inércia. Essa imagem serve para ilustrar a diferença entre pedir e ativar uma compatibilidade de sinal. Não pretendo ofender quem vê o texto de outra maneira. Apenas uso a narrativa como mapa figurativo para explicar a lógica do protocolo. Reconhecimento da centelha, autoridade para atuar no campo e comando claro que altera a aparência do inerte. Lembre-se sempre de que esta é uma leitura interpretativa, um instrumento pedagógico, não um argumento teológico. Há riscos práticos. Alguns atravessadores energéticos, simbolizados por arcontes,
podem tentar distorcer a experiência, oferecendo visões fantasiosas ou exageradas. Se algo parece manipulador, teatral ou com promessas milagrosas garantidas, recue. O discernimento é um músculo que se exercita no contato com experiências reais. Outra recomendação de segurança. Se você tem histórico de transtornos psiquiátricos, crises epilépticas ou condições médicas que envolvam percepção alterada, consulte um profissional antes de praticar técnicas que modulam a percepção. Este conteúdo não substitui orientação médica. Para ancorar a prática em sua rotina, faça pequenos testes. A primeira vez pode ser apenas uma tentativa suave. 3 ciclos do protocolo em modo curto, em dias alternados. Observe sem exigir. Se preferir aprofundar, escolha uma prática estendida uma vez por semana, em que você permite mais tempo para ressonância e soltura. Registre o que observar em um diário. Sensações, mudanças no sono, sonhos, sincronicidades. A prática é científica no sentido de observação e registro. Você testa, coleta dados internos e ajusta. Agora, uma chamada curta e repetível. Uma oração operacional dirigida à mônada, que você pode incorporar ao fim de cada sessão. Esta é formulada como relatório de estado e comando, com voz firme e presente. Atenção! É uma ferramenta, não uma promessa automática. Quando usar, coloque a voz no peito e sinta a vibração. Mônada, reconhece a minha centelha. Harmoniza minha percepção. Terceiro olho. Abre na frequência que me pertence. Está feito. Repita se desejar, sentindo cada frase no peito. Em seguida, solte. Essa é uma fórmula curta, criada para ser prática e repetível. Não transforme a repetição em ansiedade. Cada repetição é um ajuste de sintonia. Depois de praticar, mantenha uma atitude de observação e de humildade operativa. Ainda que alguns relatos sejam poderosos, a verdadeira medida é a consistência e a clareza interna. Compartilhe experiências com responsabilidade. Se algo mudou, relate o que mudou objetivamente. Se não houve mudança, descreva o que aconteceu sem julgamento. Evite convicções absolutas sobre o que deveria acontecer. Teste, ajuste, observe. Se quiser, há um exercício simples para os dias após a prática. Ao acordar, repasse mentalmente a frase diretiva por 3 vezes, com voz mínima e presença no peito. Esse pequeno gesto reativa a compatibilidade sem exigir esforços. Pense nisso como checar a sintonia do rádio. Um ajuste, não uma oração suplicante. Antes de encerrar, algumas palavras finais sobre responsabilidade e ética. Não ofereça este método a terceiros como substituto de tratamentos médicos ou psicológicos. Não pressione amigos a seguir ou experimentar contra a vontade. Este é um trabalho íntimo. A permissão e o consentimento são pilares da prática. Mantenha respeito por outras tradições. Critique práticas quando necessário, mas evite ataques pessoais a instituições. Lembre-se, nosso objetivo é empoderamento, não ressentimento. Se você fez a prática comigo até aqui, plante agora um pequeno experimento. Ao término desta semana, observe por 24 a 72 horas com atenção extra e anote qualquer pequeno eco, colapso ou sinal de neutralidade. Volte aqui e compartilhe sua experiência de forma honesta. Se a minha voz contribuiu para sua intenção, siga este canal para aprofundarmos juntos numa série progressiva de práticas e refinamentos. Inscreva-se para continuar a sequência. E, se sentir alinhamento, compartilhe com alguém que esteja buscando de forma responsável. Divulgar experiências com cautela ajuda a construir uma comunidade de prática séria. Você não está mais esperando milagres como algo externo que acontece para além de você. A vibração que estimula o terceiro olho profundamente é uma habilidade de compatibilização, reconhecimento da centelha, afirmação da autoridade e emissão do comando, com habilidade para soltar. Torne isso um exercício de disciplina interna, não um ritual de desespero. Faça o trabalho,
observe os sinais e mantenha a prática limpa de expectativa dramática. Finalize com uma postura de gratidão prática. Agradeça a si mesmo pela coragem de tentar e àquilo que você chama de fonte, pela disponibilidade em responder quando há compatibilidade. Lembre-se, isto é uma leitura interpretativa e esotérica, não uma doutrina universal. Use com discernimento. Volte em alguns dias, compartilhe o que aconteceu aqui nos comentários e acompanhe os próximos passos para aprofundarmos a ressonância, as variações de protocolo e as formas de integrar o terceiro olho ao cotidiano sem fanatismos. Que a sua vibração encontre sintonia. Que o terceiro olho responda quando a compatibilidade estiver estabelecida. Que você aprenda a soltar com confiança. Está feito.